Eu peço que você abra sua Bíblia ou acompanhe aqui no telão. Salmo 32, verso do 1 ao 5. Salmo 32, do verso 1 ao 5. A nossa mesa está tão bonita, não está, gente? Está muito bonita mesmo. Tem um casal aí que está se esforçando. O Juan e a Edinara fizeram a nossa mesa da ceia. Deus abençoe. Está muito linda mesmo. Depois do culto você fica à vontade para tirar uma foto, viu? Deixa desmontar essa obra de arte sem você fazer uma foto. Amém? Quem achou nossa igreja mais bonita? Pintamos as paredes também, vocês perceberam? Aí eu mandei deixar assim meia luz hoje, para vocês não perceberem que eu escureci as paredes da igreja. Pastor, o senhor escureceu as paredes da igreja? Escureci as paredes da igreja. Destaca mais a luz, destaca mais o altar. Amém? Está aprovado? Está aprovado? Quem aprova, levanta a mão aí. Um dia chega no tom que a gente quer, em nome de Jesus. Aos poucos. Amém? Salmo 32, verso 1 ao 5, está escrito assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci. Aqui tem uma chave. Vamos repetir? Eles estão procurando ainda a versão ali. Eu acho que a versão que mais se aproxima aqui é a NTLH. Eu acredito que seja a NTLH, porque não está escrito bem-aventurado, está escrito como é feliz. Amém? Aqui tem uma chave. Então reconheci diante de ti o meu pecado. Diga assim, é uma chave poderosa. Diga assim, ele reconheceu. E não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. E você diz amém. Hoje eu quero ministrar uma mensagem com o seguinte tema: como ser livre do sentimento da culpa. Repita comigo: como ser livre do sentimento da culpa. Um dos problemas na vida do homem que mais o aflige é o sentimento da culpa. Esse sentimento da culpa, ele pode ser devastador. É um sentimento que tem levado milhares de pessoas ao desespero, em casos mais graves, até mesmo a depressão, chegando até mesmo a um suicídio. Nós temos um exemplo clássico na Bíblia de uma pessoa que se matou porque não suportou o peso da culpa. E nós vamos encontrar essa pessoa nos evangelhos, no Santo Evangelho. Alguém arrisca aí um palpite? Judas. Judas não suportou o peso da culpa.
A culpa foi demais para ele. Talvez alguém diga, mas se chegou a esse extremo, não era mais fácil não ter negado? Vocês precisam entender que o diabo, nosso adversário, ele cega totalmente o nosso entendimento. A Bíblia diz: o Deus deste século cegou o entendimento. Uma pessoa cega não sabe para onde vai. Uma pessoa cega, ela simplesmente... Agora imagina um cego espiritualmente, sem direção nenhuma. Então houve um momento na vida de Judas que ele ficou tão cego, que ele só pensava nas 30 moedas de prata. Houve um momento em que as moedas de prata teve mais valor para ele do que Jesus. Esse foi o grande motivo dele chegar ao extremo de vender Jesus. Por quê? Porque chegou um momento que Jesus perdeu a importância para ele. E quando Jesus perdeu a importância para ele, ficou fácil de trocar, de vender. Quantos de nós também, muitas das vezes, em algum momento da nossa caminhada, parece que as coisas perdem o sentido? Quantas das vezes nós passamos a valorizar as moedas de prata do que a presença de Jesus? E de repente, quando a gente vai se dar conta, a gente já está negando a presença de Deus. A gente já está negando o Salvador. Então Judas, quando ele caiu em si, ele simplesmente foi e se matou. Mas diga assim comigo, mas é um caso extremo. Nós temos duas categorias de culpa. Quem estiver anotando pode anotar. Existem duas categorias de culpa. Existe a culpa objetiva e existe a culpa subjetiva. A culpa objetiva é uma culpa que está separada dos nossos sentimentos. Eu vou te dar um exemplo. A pessoa de fato errou, a pessoa de fato é culpada. Eu estou falando da culpa objetiva. Todos os indícios apontam para a pessoa, mas a pessoa não se sente culpada. Você já viu aquelas entrevistas? Acaba de prender alguém, o cara cometeu um crime hediondo, só que aí ele diz assim: eu não fiz. Só que as provas estão apontando para ele. A câmera filmou ele. A digital é dele. Mas ele diz: eu sou inocente. Isso é a culpa objetiva. Ela está separada do sentimento. E existe a culpa subjetiva. A culpa subjetiva, ela está associada aos sentimentos mais íntimos de remorso. É quando essa pessoa, ninguém precisa falar que ela errou. Ela já carrega um peso dentro dela pelo erro cometido. Essa é a culpa subjetiva. E quantas pessoas estão carregando uma culpa subjetiva? Quantas pessoas que estão sofrendo no seu interior com uma autocondenação? A pessoa, ela se autocondena. Todos os dias ela sofre com aquilo. Quantos estão entendendo? Olha para essa pessoa e fala assim: o pastor está na introdução. Vamos entrar na mensagem? Presta atenção. Quais são as atitudes do homem diante do problema da culpa? A primeira atitude do homem diante da culpa. Projeta para mim, filhos. Gênesis capítulo de número 3,
versículo 10. A primeira atitude do homem diante da culpa, e agora não é hora de ficar respondendo mensagem de celular, hein? Só aqui desse lado eu vi 3. Só aqui desse lado aqui, ó. Estou me esforçando para pregar para você, cara. Presta atenção. A pessoa sente medo. A pessoa sente medo. Gênesis 3:10 está escrito: ouvi teus passos no jardim, e fiquei com medo. Agora é NVI, filhos. Porque estava nu, por isso me escondi. Então, a primeira atitude do homem diante da culpa foi sentir medo. Adão sentiu medo. E a Bíblia diz que quando ele sente medo, a primeira coisa que ele fez foi se esconder. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto é quando o texto diz que ele estava nu. Eu estava nu. Nudez fala de vergonha. Nudez na Bíblia fala de... Quer ver um exemplo? Quer ver? Ok. Você tiraria sua roupa agora, ficaria nu e andasse umas 3 quadras daqui da igreja? Quem teria coragem de fazer isso? Alguém? Não? Por quê? Vergonha. Geralmente a pessoa não tem vergonha de ficar nu diante de quem? A pessoa não tem vergonha de ficar nu diante de quem ela tem intimidade. Se há intimidade, você sente vergonha diante de quem você está casado? Você tem vergonha de ficar nu? Não? Porque o amor cobre toda a vergonha. Você não tem dificuldade de ficar nu diante de quem você ama. Por quê? Porque o amor, ele também cobre todas as falhas, todas as imperfeições. Quantas das vezes Adão e Eva encontrou Deus e eles estavam nu e não sentiam vergonha? Pergunte para a pessoa que está do teu lado, por quê? Porque entre eles havia uma intimidade. Então o homem, sendo íntimo de Deus, ele não tem vergonha de mostrar quem ele é. Eu vou repetir. Eu chamei a atenção das mensagens de celular, mas se você estiver anotando a pregação, pode, tá? É que teve, né, filhos? Vou te chamar, viu, filho? Uma conversa, viu? Faz dia que eu tô vendo você assim nas pregação, tá? Pensa que eu não vejo não, tá? Tô vendo. Olha para cá. Quando você tem intimidade com Deus, você não tem medo de se expor diante dele. Sim ou não? Mas Adão ficou com medo. Depois de tantos encontros que ele teve com Deus, ele sentiu medo. E o medo fez ele se esconder.
Só que esse se esconder é estar em um lugar onde Deus não pode encontrá-lo. Vou repetir. Se esconder de Deus é estar em um lugar onde Deus não pode encontrá-lo. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Deus começou a procurá-lo. E quando o texto diz que Deus foi procurar, porque a Bíblia diz que Deus começou, cadê você, Adão? Não é porque Deus não sabia onde ele estava, porque Deus sabia exatamente. Ele é soberano, Ele é onipresente, Ele sabia onde Adão estava. Deus poderia surpreender ele atrás dos arbustos, mas Deus não vai fazer isso. Não espere que Deus vai abrir o arbusto e falar: te achei. Não, Deus, Ele espera uma resposta da nossa parte, uma atitude nossa. Não é Deus que abre o arbusto, é você que sai de trás dele. Não, vou repetir. Não é Deus que vai abrir o arbusto, olhar para você e falar: te achei. Não, Ele está esperando você sair de trás do arbusto, porque esse arbusto está atrapalhando a sua conexão com Ele. Então a primeira coisa, o homem sentiu medo. O medo fez ele se esconder. Posso continuar? Segunda atitude do homem diante da culpa. Quando ele sai de trás do arbusto, Deus falou assim: ô Adão, comeu do fruto que eu falei que não era para comer? Adão disse: foi a mulher que tu me destes. Então qual é a segunda atitude do homem diante da culpa? Transferência da... Você percebeu a velocidade que Adão teve para transferir a culpa? E posso falar, isso é muito nós. Todos nós temos um Adão caído dentro da gente. E já percebeu que isso começa desde criança? Eu tenho um exemplo lá na minha casa, Benjamin e Beatriz. Hoje eu passei a tarde na sala, com o pé para cima. E agora eu estou ficando mais tempo com o pé para cima, eu não estava ficando não. Aí o pé começou a ficar estranho, começou a ficar roxo, esquisito. Aí eu comecei a fazer certinho. Aí hoje eu fiquei lá, né? Tá? A sala estava impecável, eu estava lá. Porque eu falo, mantenha limpa onde o padre passa. Porque agora com a muleta eu posso tropeçar em qualquer coisa. Quem está entendendo? Aí depois eu fui me preparar para o culto. Quando eu voltei, irmão, passou o tornado Milton na sala. Tornado não passa só na Flórida não. Eu olhei e falei: que é isso? E eles já estavam dentro do carro. Eu falei: que é isso? Ó o Benjamin. Foi a Beatriz, pai. Mas ele estava junto na bagunça. Então você já percebeu que isso é desde criança? A gente é rápido para transferir a culpa, principalmente quem tem irmão. Quantas culpas teu irmão carregou nas costas, que na verdade não era nem culpa sua, ou era, né? Então o homem, ele transfere a culpa. Adão transferiu a culpa para Eva. Aí Deus falou: Eva, errou, hein, Eva? Aí Eva falou: então Deus, foi a serpente. Aí a serpente olhou para trás, não tinha ninguém. Ela foi usada pelo diabo. Então presta atenção. Quantos de nós transferimos a culpa diariamente? Em casa, no trabalho.
Quantas pessoas que talvez você está transferindo culpa já faz muitos anos, e você está sofrendo por causa disso. Terceira atitude diante da culpa: a fuga. Projeta para mim, filhos, Êxodo capítulo 2, versículo 11 ao 15. Moisés, a Bíblia diz que ele foi gerado lá na aldeia dos judeus, na cidade dos judeus, mas veio uma ordem de matança para os meninos. A Bíblia diz que sua mãe colocou ele num cesto, jogou no rio. Ele foi parar na piscina natural da princesa, da filha de Faraó, e ele foi então adotado por ela, criado no palácio. Ele passou 40 anos no palácio. Mas a Bíblia diz que um dia ele foi ver os trabalhadores e viu um egípcio maltratando um de seus irmãos. A Bíblia diz que ele matou, e a Bíblia diz que ele escondeu aonde? Na areia. Que crime terrível. Mas a pergunta que eu te faço é: Deus mandou ele matar alguém? Aonde que está escrito na Bíblia que Deus mandou ele matar alguém? Não, porque isso não foi coisa de Deus, foi coisa do homem. Quem está entendendo isso aqui? Aí a Bíblia diz que para piorar a situação dele, ele escondeu aonde? Ele enterrou aonde? Vai ser descoberto, sim ou não? Mas a Bíblia diz que no outro dia ele está passando e ele vai dar a sua opinião. E aí um de seus irmãos falou assim: quem é você para ser juiz entre nós? Eu vi na câmera que você fez ontem. Você matou, enterrou aí. Então, diante da culpa, a Bíblia diz que ele fez o quê? Fugiu para o deserto. Fugiu para o deserto. Olha o que diz o texto: certo dia, sendo Moisés já adulto, e como a gente faz caca depois que fica adulto? Sim ou não? E tem um problema: quando você é criança, é uma chinelada, um castiguinho e está tudo certo, sim ou não? Mas e quando você é adulto? Aí você tem que assumir a responsabilidade como adulto, porque você já não é mais criança. Quem está entendendo isso aqui? Agora olha para essa pessoa e fala assim para ela assim, ó, mas olha na bolota do olho se você conseguir enxergar. Fala assim: seja responsável como um adulto. Foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus, descobriu como era pesado o trabalho, viu também o egípcio espancar um dos hebreus, correu o olhar por todos os lados, tipo assim, tá ninguém vendo mesmo? E não vendo ninguém, matou o egípcio, escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que está fazendo isso? Por que está espancando seu companheiro? O homem gritou e respondeu: quem te nomeou juiz? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve? Olha para o texto. Eu estou pregando uma mensagem bíblica para você. Olha para o texto. Moisés teve? Diante do medo ele pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu. Então, diante da culpa, ele fez o que? Ele fugiu. Então, quantas pessoas que você está vivendo uma fuga constante? E você está vivendo uma fuga constante porque você não quer encarar a consequência. Talvez eu estou pregando aqui, está sendo uma resposta de Deus para um sofrimento que você está vivendo já há 6 anos, 8 anos. Por quê? Porque a solução mais imediata e mais rápida que você achou foi fugir. Então quantas pessoas estão fugindo? Fugindo de seus relacionamentos? Quantas pessoas estão fugindo? Quantas pessoas que preferem que a porta feche ao invés dele assumir? Diga assim: a fuga é uma das atitudes de quem quer se livrar da culpa. Quarto, encobrir a culpa.
Por quê? Porque tem gente que foge, mas tem gente que não foge não, ele encobre. Quem foi que fez isso? Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 15. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 15. Nela escreveu: põe Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Aqui Davi já teve um caso com a mulher Urias, já se deitou com Betseba, a mulher engravidou, e aí a Bíblia diz que ele tentou resolver a situação, trazendo o homem da guerra, não resolveu nada. Aí a Bíblia diz que ele mandou o homem de volta para a guerra, mas mandou com uma carta dizendo: coloque ele na frente da batalha para que ele morra. O que Davi está tentando fazer aqui, gente? Encobrir. Mas aqui tem um agravante, pergunte qual? Ele está acabando com a vida de uma pessoa para tentar encobrir algo. Ele está assassinando um homem inocente. Pastor, mas hoje as pessoas não fazem isso, pastor. Sabe por que não faz? Porque na verdade você não vai ver ninguém matando um ao outro na rua por causa de culpa. Às vezes tem por aí, né? Aí às vezes tem alguns advogados aqui que tem que defender alguns, né? Eu estou vendo uma advogada ali. Tem mais advogado aqui? Tem? Então presta atenção. Hoje os maiores assassinatos, na verdade, são assassinatos de reputação. Assassina a reputação de uma pessoa, acaba com o nome de uma pessoa. Quantas pessoas que foi vítima de um assassinato de reputação acabaram com o teu nome? Talvez naquele setor corporativo, talvez no meio da sua família. As pessoas não teve nenhuma preocupação em acabar com o teu nome, acabar com a tua reputação. Quantas pessoas que carregam marcas profundas, porque você foi falsamente acusado, falsamente acusada. Quantas pessoas que você teve prejuízos financeiros. Deixa eu falar, existem pessoas perversas e malignas, e elas não se importam em acabar com a reputação de outra pessoa. Foi o que Davi fez. E na verdade Davi estava matando o seu soldado mais leal. Seria uma marca que ele ia carregar para o resto da vida dele. Então, para se livrar da culpa, ele tentou encobri-la. Você não resolve a culpa encobrindo. Nenhuma sala fica completamente limpa jogando a sujeira debaixo do tapete. Se você quer uma limpeza total, tira o tapete, erga o sofá, limpa tudo. Presta atenção. Diante desse fato, nós temos uma advertência bíblica. Projeta para mim, filho. Marcos capítulo 4, versículo 22. Presta atenção. Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Diante de Deus não fica nada oculto. Quem está entendendo isso aqui? E quais são as consequências espirituais na vida do homem diante da culpa? Primeira consequência espiritual: regressão espiritual. Projeta para mim, filho, Provérbios 28, 13. Diga comigo: regressão espiritual. Quem esconde os seus pecados não, mas quem os confessa e os abandona encontra. Então quem esconde os seus pecados não. A minha pergunta é: quem quer prosperar aqui?
Se você quer prosperar, para de esconder os seus pecados. Tem pessoas que estão regredindo espiritualmente e vivendo em constante tormento de acusação. Pelo fato de esconder o seu pecado e não tem prosperado nem espiritualmente, nem materialmente. Pois não tem as bênçãos de Deus, um princípio foi quebrado. Não existe bênçãos aonde princípios foram quebrados. Quem está entendendo isso aqui? Presta atenção. Segunda consequência da culpa na vida de um homem: angústia na alma. Angústia na... Projeta para mim, filho, Salmo 32, verso 4. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Olha o que o salmista está falando aqui: a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram acabando, foram se esgotando. O que é isso? É uma pessoa que vive em constante tormento. Deixa eu contar duas experiências que eu tive. Há 6 anos atrás, chegou um rapaz desesperado no meu gabinete. Desesperado. Bem vestido. Um rapaz de uma situação mais ou menos. Mas ele estava totalmente desesperado. Ele não era membro da igreja na época. E aí, a gente conversando, e aí você vai fazendo aquele mapeamento, sem fazer mapeamento. Por quê? Porque na verdade, os pastores não estão aqui para gerenciar suas crises, eles estão aqui para pastorear pessoas. Eu vou repetir isso aqui: pastor não está aqui para gerenciar suas crises, pastor está aqui para pastorear pessoas. Porque muitas vezes as crises são consequências de algo que você praticou e você precisa resolver. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção. E aí conversa vai, conversa vem. Era um rapaz que parecia ser perfeito. Falou da família, falou da esposa, falou do filho, falou tudo. Só que aí teve um momento que ele falou assim: pastor, eu amo minha esposa, eu amo meu filho, já fui líder de célula, mas é o seguinte, pastor, faz 1 ano que eu estou separado, porque ela não suportou, pastor, o que está acontecendo comigo. Eu falei: como assim? Pastor, eu escuto vozes à noite, eu grito de madrugada, já chegou o ponto de eu ficar violento. Eu falei assim: vem cá, mas e quando você não foi da igreja? Pastor, eu fui traficante durante muito tempo. E na verdade, pastor, eu sei de quem é a voz que eu escuto de madrugada. Aí eu já me ajeitei na cadeira. Eu falei: como assim, né? Como assim, irmão? Você também foi espírita? Falei: pastor, alguns anos atrás, eu assassinei um menino. Como assim? Ele tinha 16 anos de idade, pastor. Dívida, pastor. E eu acabei executando. De lá para cá, pastor, eu não tenho mais paz. Eu escuto a voz dele me chamando. Eu falei assim: mas você nunca foi investigado? Porque eu fiquei curioso. Como assim alguém faz um negócio desse, nunca foi investigado, nunca nada? Ele falou assim: pastor, eu nunca paguei pelo que eu fiz. Durante 2 anos eu ficava com medo, quase não saía de casa. Mas depois eu percebi que não deu nada.
pastor, eu quero que o senhor coloque a mão aqui, ó, para que Jesus me dê paz. Eu falei, não vou fazer isso. Ele falou, como assim? Você não é pastor? Eu falei, sou. Mas eu não vou orar por você. Ele falou, mas e aí? Eu vim em busca de ajuda. Eu falei, você quer ajuda? Sai daqui, vai no advogado, confessa o que você fez, passa a tua causa para ele, vai numa delegacia e se entrega. O quê? Eu vou ter que fazer isso? Eu falei, vai. Chorou. 3 meses depois, fiquei sabendo que ele fez exatamente, não naquele dia, mas ele se entregou. Aqui na nossa igreja já teve um rapaz que se entregou, lá no primeiro retiro. Quem lembra dele? Quem lembra dele? O conselho do pastor Wellington foi o mesmo. Você só vai resolver isso quando você se entregar. Não adianta. Pode passar 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos. Não adianta. E posso falar, não vale a pena viver em constante tormento. Por quê? Porque a paz não tem preço. É melhor estar dentro de uma cadeia, mas em paz, porque você sabe que você está pagando pelo que você fez, do que na rua em liberdade, mas não tendo liberdade, porque você está vivendo uma prisão espiritual. Até quando você vai continuar vivendo essa prisão espiritual na sua vida, homem? Até quando? Você só vai conseguir se libertar desse vício que você tem quando você chamar a tua esposa e confessar para ela. Porque enquanto você não fizer isso, não vai resolver. Aí você vai viver caindo no mesmo pecado, depois você fica com aquele sentimento de remorso. Nunca mais faço isso. Uma semana depois você está fazendo. Por quê? Porque na verdade é remorso, não é arrependimento. Arrependimento muda a vida de alguém, remorso não muda a vida de ninguém. Quem está entendendo isso aqui? A segunda experiência foi de um rapaz legal demais, que também confessou a mesma coisa para mim. Só que quando eu falei que ele tinha que confessar, ele falou assim: vou nada, quero nem saber, mano, eu só vim aqui na igreja para receber uma bênção. E ó, nunca mais vi ele, nunca mais fiquei sabendo nada dele. Então presta atenção, quantas pessoas que ela prefere viver em tormento do que trazer para fora. Terceira coisa, a perda da comunhão com Deus. Essa é a mais grave de todas. Diga assim comigo, essa é a mais grave. Por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Não está falando que Deus te abandona porque pecou. O texto não diz isso. É só você fazer uma exegese do texto. O texto diz que o nosso pecado faz separação entre nós e... O texto não diz, e Deus te abandona porque você pecou. Todos os dias Ele nos oferece o seu amor e a sua graça. Quem está entendendo isso aqui? Fala assim, ó, Deus não te abandona por causa do pecado. Mas enquanto viver no pecado, você está separado dele. Vale a pena viver separado de Deus? Não vale a pena viver separado de Deus. Não vale a pena. Posso continuar? Então a pergunta que não quer calar aqui: pastor, o senhor já falou sobre a culpa, já falou sobre as consequências da culpa, e agora, pastor? Como se ver livre da culpa? Quem quer saber? Como que eu me vejo livre da culpa? Primeiro, confessando a culpa. Provérbios 28:13.
Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem e encontra. Uau! Então, primeiro passo, a confissão. 1 João capítulo 1 versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, se você confessa, você tem um Deus que é fiel. Você tem Jesus como seu advogado. Sabe o que é mais incrível? Ele não te condena, Ele te perdoa. Não, vou repetir. Quando você confessa, Ele não te condena, Ele te perdoa. O único interessado em te condenar é o diabo. Por isso que enquanto estiver na jurisdição do diabo, e o que é que fica na jurisdição do diabo? Aquilo que eu escondo. Porque enquanto eu escondo, fica na jurisdição do diabo. Ele usa isso como argumento legal contra a nossa vida. Quem está entendendo? Então, primeiro passo, confissão. E sabe o que é mais incrível? É que na Bíblia nós vamos encontrar o próprio Davi confessando. Projeta para mim, filho, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 8. Olha o que diz aí. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu, porque cometi uma grande. Olha porque esse Davi é segundo o coração de Deus. Ele pecou, ele foi humano, ele errou, mas ele confessou. É por isso que Davi é segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele confessava. Ele fez algo terrível, mas ele confessou. E tem perdão para quem confessa? Tem misericórdia para quem confessa? Sim. Segundo, como ser livre da culpa? Abandonando a prática do pecado. Não é só confessar, você tem que abandonar. Provérbios 28:13 diz: abandone sua vida de pecado. Confesse, não é? Abandona a sua vida de pecado. Aquele que abandona, não tem como você alcançar misericórdia se você não abandonou a prática. Eu vou repetir, não tem como você alcançar misericórdia se você permanece na prática. Você precisa abandonar. Diga amém. Olha só, João capítulo 8, versículo 11, eu amo essa passagem bíblica. Nós temos aqui uma mulher que foi pega em adultério. Quem lembra da mulher adúltera? Aqui nós temos algumas coisas a observar no texto. Primeiro, eles trazem a mulher que foi pega no ato do adultério, sim ou não? Mas cadê o homem que estava com ela? Cadê o homem que estava com ela? Era uma sociedade extremamente machista. Aquela mulher ia morrer naquele dia. E detalhe, trouxeram ela nua diante de Jesus, tá? Jogaram ela aos pés dele e falaram assim: ela pecou, ela tem que morrer. A lei manda matar. E o que o Senhor, o que diz? A Bíblia diz que Jesus não respondeu nada. Porque Jesus sabia que se ele falasse, então apedreja, eles iam colocar Jesus no centro junto com ela e apedrejar ele também. Sabe por quê? Porque eles iam falar assim: mas quem te nomeou juiz? Se ele fala, não apedreja, eles iam apedrejar Jesus junto com ela também. Você está infringindo a lei de Moisés. Porque a lei manda. A lei manda. Quem é você? Está acima da lei? Então Jesus sabia que se ele falasse mata, ele morre. Se ele fala não mata, ele também morre.
E como ele não pode morrer ali, ele tem que ir para a cruz? A Bíblia diz que ele começa a escrever no chão. Ninguém sabe o que ele escreveu. Há muitas teorias, e tem uma que eu amo. Há uma teoria que diz que Jesus começou a escrever o decálogo, os 10 mandamentos no chão. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. E aí quando ele termina de escrever o decálogo, a lei, e na verdade o que está acontecendo ali? Um tribunal, nós temos um réu, uma ré, é a mulher, a ré, ok? Nós temos os promotores de acusação, com as pedras na mão, ok? E nós temos, ela não tinha ainda advogado, ainda bem que trouxeram para ele. Não, porque eles poderiam muito bem matar ela e nem levar para Jesus, sim ou não? Mas foram levar para aquele que se tornaria o advogado. Não, levaram para quem ia se tornar o advogado dos pecadores. Aí quando levaram para ele, bom, advogado não pode defender ninguém se não usar o quê? O quê? Você está comigo? Um advogado não defende ninguém se ele não usar Jesus falou assim, bom, os promotores de acusação apresentou a lei, então eu vou apresentar a lei para eles também. É por isso que eu amo essa teoria. E eu acredito que ele escreveu os 10 mandamentos ali. Aí ele fez isso aqui, ó. Era para você estar dando glória a Deus só no aqui, mas tá bom. Ó, quem não tem, ó, pecado, atira a primeira pedra. Ó, quem não infringiu nenhuma dessas leis aqui, ó, vai, manda a pedra. Aí a Bíblia diz que começaram a olhar, né, assim. Começaram a jogar as pedras no chão. E começou a sair primeiro pelos mais velhos. O texto é enfático em dizer que os mais velhos começaram a jogar as pedras no chão primeiro, depois os mais novos. Por quê? Porque os velhos já pecou demais. Eu estou com o calcanhar quebrado, mas não perdi o senso de humor. Olha para cá. Olha para cá. Sabe os velhos? Falou, vixe. Cara, vamos embora, né? Aí os mais novos. Vamos embora mesmo, porque vai dar ruim aqui. Aí o que Jesus falou para essa mulher? João capítulo 8, versículo 11. Jesus perguntou, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. Disse ela. Então declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vai e abandone a sua vida de pecar. Eu não estou aqui para te condenar, eu estou aqui para te amar. Eu não estou aqui para te condenar, eu estou aqui para te perdoar. Essa palavra é para nós hoje. O Senhor está dizendo para mim e para você, eu não estou aqui para te condenar, eu estou aqui para te amar, te perdoar, te dar uma chance. Diga amém. Projeta para mim João 5,14. Porque nós temos um homem que ficou 38 anos num tanque, chamado tanque de Betesda. A Bíblia diz que Jesus chegou lá e falou assim, você quer ser curado? Mas não tem ninguém, não estou perguntando se tem alguém. Você quer ser curado? Levanta e anda. A Bíblia diz como levantou e... Uau! 38 anos ficou ali jogado. Jesus chegou e em 5 minutos... mudou a vida dele. Por quê? Porque Deus não precisa de muito tempo para mudar a sua vida quando você deseja a transformação. Olha para cá. Aí a Bíblia diz que Jesus encontra ele aonde? Aonde, pastor Gomes? No templo. Aquele homem depois da cura ele foi para onde? Depois da cura ele foi para onde? Olha para cá, filho. Para o templo. Ele foi fazer o que no templo?
agradecer, era costume. Ir ao templo para agradecer. Hoje a gente está vivendo invertido, as pessoas vêm para receber, mas não voltam para agradecer. Aqui não acontece isso, pai. Só de terça-feira. E sabe o que é mais incrível? Tem gente que faz 4 anos que está nessa rotina. Tem gente aí que faz 4 anos que eu conheço, que vem na ICV, está tudo estrupiada, vem na igreja. Fica um mês, melhora, desaparece. Aí você vê lá, né, de vez em quando, você está na internet lá, passa assim, né? Curtindo, bebendo, se acabando, colocando frase de bandido, e não sei o que, e tal. Aí dá ruim, aparece aqui de novo. Aí manifesta os bichinhos. Aí você vai, ora, sai! E saiu. Aí passa um mês, desaparece de novo. Tem uma aí que qualquer dia desse eu vou denunciar ela. Faz 4 anos que ela está nessa rotina. Eu já chamei ela no particular, falei, filha, vai ficar até quando nessa ideia aí? A pastora Kelly sabe quem que é. Aí esses tempos atrás, morreu um amigo dela. Ela apareceu aqui. Aí sumiu. Aí mataram outro amigo. Ela apareceu. Oramos. Aí ela sumiu. Aí esses tempos atrás eu vi ela na igreja. Eu falei, mataram mais alguém. Aí eu estava descendo aqui, ela veio. Pastor, ora. O que foi, filha? Mataram o quê? Não morreu ainda, mas tomou 6 tiros. Está lá acho que é Santa Casa. Na Santa Casa. Aí eu falei assim para ela, você só aparece aqui quando tem alguém que está morrendo, né? Morreu. Porque as pessoas, elas inverteram a ordem, elas vêm para receber, mas não para agradecer mais. Quem está entendendo? E aí eu poderia relatar várias histórias que acontecem aqui. De pessoas que não estão aqui. E não é daqui mais. Quem está entendendo? É que nem a história que eu e o pastor Gomes está monitorando aí. Vendeu, pegou grana, não foi, pastor Gomes? Sumiu da igreja, não foi? Sumiu. Aí marcou um gabinete às escuras comigo. Como assim, pastor? Porque diz que só à noite podia vir aqui, no gabinete. Aí nós atendeu, né, amor? Pastor, a vida está uma bagunça. A vida está assim, pastor. Mas faz 6 meses que não vem na igreja. É, pastor, verdade, faz 6 meses mesmo. É porque, sabe aquele dinheiro? Saiu. A gente comprou um monte de coisa, comprou carro e tal, e a gente está curtindo. Mas olha, pastor, se eu soubesse que ia ficar assim. Eu falei, e agora, você quer o quê? Uma oração. Uma oração, mas para quê? Para o meu marido voltar a amar Jesus. Eu falei, já sei, eu vou orar para ele perder o carro. Porque quando você estava de Uber, de carona, vocês não perdiam um culto. Ela, misericórdia, pastor. Oramos. Melhorou. Sumiu. Aí, deixa quieto. Então as pessoas vêm para receber, elas não voltam mais para agradecer. Olha para essa pessoa e fala, não seja essa pessoa. Mas a Bíblia diz que esse homem foi para o templo. Ele foi fazer o quê? Ele foi agradecer. Jesus encontrou ele. E a Bíblia diz que quando Jesus encontrou ele, Jesus falou assim, projeta para mim, filho. Capítulo 5, versículo 14 de João. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não aconteça com você. O que Jesus falou para ele? Não volte a...
Jesus está falando, abandona aquela vida de pecado. Você já perdeu 38 anos da sua vida. Você já perdeu 38 anos da sua vida. Agora você não vai perder mais tempo, você vai perder a sua vida direto. Deixa eu fazer uma pergunta, faz quanto tempo que você está perdendo aí com consequências de coisas que você não assume? Olha para mim. Faz quanto tempo que você está perdendo tempo por conta de consequências de coisas que você não assume? Hoje é o tempo de você não perder mais tempo. Vou repetir. Hoje é o tempo, essa é a hora de você não perder mais tempo. Jesus está falando, abandona de vez. E por último, assuma as consequências do seu erro. Davi errou, mas ele assumiu as consequências. Sim ou não? Chorou, chorou. Teve perdas, teve perdas. Deus não livrou as consequências, mas ofereceu perdão. Vou repetir, Deus não livrou das consequências, mas ofereceu algo que não tem preço, que é o perdão. Deixa eu falar, o perdão não tem preço. O perdão para quem está no corredor da morte tem preço? Não tem preço. Então presta atenção. Projeta para mim Filipenses 4,13, filho, eu encerro. Filipenses 4,13. Você precisa assumir a consequência do seu erro. E você precisa esquecer o fracasso que o teu erro fez você viver. Eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui é a parte mais forte. Você precisa esquecer o fracasso do que o seu erro fez você viver. Como assim, pastor, esqueceu o fracasso? Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso. Só pode dizer isso com convicção, tudo posso naquele que me fortalece, aquele que esqueceu o fracasso. Aquele que esqueceu aquele tempo amargo. Será que você vai sair daqui hoje dizendo com convicção, tudo posso, tudo posso? O diabo vai tentar te acusar, ele vai chegar em você e falar assim, não, mas lembra aquele dia, mas lembra aquele ano, lembra aquela festa, lembra aquela situação, lembra, você vai repreender o diabo e dizer, o meu advogado já me livrou. O meu advogado já me livrou. Tudo posso naquele que me fortalece. O diabo vai tentar te acusar, mas você vai dizer para ele, eu já fui perdoado. Começa a dizer isso agora. Começa a dizer, eu já fui perdoada. Eu já fui perdoado. O diabo usa todos os tipos de dispositivo para te condenar. Todo o argumento condenatório possível. Mas Paulo também escreveu dizendo, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Eu fui perdoado, nenhuma condenação há. Diga, eu fui perdoada, eu fui perdoado. O diabo não vai mais usar nada que está na jurisdição dele para te condenar.
Deixa eu tentar simplificar o sentimento para você. Sabe quando você fez algo errado? Todos nós erramos. E aí você ficou tentando esconder aquilo. Talvez de alguém, de um pai, de uma mãe ou de alguém. Aí você ficou ali tentando esconder, sofrendo e tal. E alguém sabia e ficava todo dia te ameaçando, dizendo assim: ó, eu vou contar para o pai, ó, eu vou contar para o patrão, vou contar para fulano, vou contar. Aí você pegou, foi lá na frente dessa pessoa e você foi lá e confessou. Você foi lá e confessou para o pai, confessou para a mãe, ou confessou para o chefe, sei lá, confessou. Falou: ó, eu errei, eu fiz algo que eu não podia fazer, tal. Mas aquele que te condenava ainda não sabia que você foi lá e se livrou daquilo que estava te matando. Aí talvez teve consequência ou não, já veio aquele perdão cheio de graça para você. Assim, não, tudo bem, você reconheceu, está perdoado. Aí aquela pessoa vem de novo. Estou sabendo, eu vou falar, hein? Mas você já confessou. Qual é o sentimento que passa dentro de você? Alívio é a palavra. Você está aliviado. Aí você olha para a pessoa e fala assim: pode ir, eu já fui perdoado. Pode ir, eu já estou livre da condenação. Pode ir. É isso que você vai falar para o diabo. Que, pastor, que loucura. Ele vai vir e vai te acusar. Você vai falar assim: faz o que você quiser, eu já fui perdoada. Eu já fui perdoado. Isso aí não pesa mais aqui dentro. Você pode ficar de pé comigo? Quem recebe essa mensagem de hoje? Presta atenção, filhos, olha para mim aqui. Olha para mim, eu sei que passou do horário. E nós vamos passar ainda mais 15, 20 minutos. Porque estar aqui não é perder tempo. Estar aqui é ganhar tempo. Você não reclama da hora quando você está numa festa. Então olha para cá. Eu, como pastor sênior desse ministério, pastor responsável que um dia irei prestar conta, eu tenho uma preocupação de sempre trazer uma mensagem bíblica, cristocêntrica. Assim como eu fiz hoje, eu trouxe aqui uma mensagem cristocêntrica. Mostrei textos bíblicos para apoiar a minha linha de pensamento. Então, você não está recebendo qualquer alimento aqui hoje não. O que você está recebendo aqui é o que vai mudar a tua vida, é o que vai transformar a tua história. Por quê, pastor? Porque a maior revelação é a palavra. É a palavra que transforma, é a palavra que vivifica, é a palavra que nos modifica, é a palavra que nos cura, é a palavra que nos consola, é a palavra. Agora eu quero saber qual é a sua resposta diante dessa palavra. Qual resposta você vai dar diante dessa palavra agora? Não é para mim que você vai dar a resposta. É para o nosso Pai. Será que não tem nada aí para você falar na oração agora? Somente um tolo tenta esconder de Deus aquilo que ele já viu faz tempo. Então fecha os teus olhos. Agora é um momento seu com Deus. Aproveita esse momento seu com Deus. Tem coisas que você pode esconder do seu pai, da sua mãe. Tem coisas que você pode esconder, talvez de um responsável seu. Tem coisas que você pode esconder da sua esposa. Você pode esconder do seu esposo. Tem coisas que você pode esconder do seu pastor, da sua pastora.
mas eu não sou teu juiz. Um dia iremos prestar conta diante dos olhos que tudo vê. Então aproveite esse momento. A graça está disponível, a misericórdia está disponível, o amor de Deus está disponível, o perdão está disponível. Aproveite esse momento agora. Está disponível agora. Isso, com os olhos fechados. Com os olhos fechados, isso. É você e Deus. Faça a sua oração, nem se for aquela oração silenciosa. O problema não é errar. Todos nós erramos. E quando eu falo isso, acredite em mim, todos nós erramos. O pastor erra, a pastora erra, você erra. Mas esse momento aqui, ele é tão precioso. Ele pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos.
Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês quando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscitasse no terceiro dia. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá. Levanta a mão e diga: ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Aleluia! E venceu para sempre. Para sempre exaltado és. Para sempre. Vamos! Ressuscitou, a terra estremeceu, a terra estremeceu e o sepulcro se abriu e nada vencerá. Levanta a sua mão pra cima e diga: ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Aproveita esse momento e adore. Mais. Pra sempre ele vive, ressuscitou, ele ressuscitou. Amém, povo de Deus? Que o Espírito Santo que está aqui, que essa representação que está aqui, ela esteja ardendo nos nossos corações, porque eu estou me tremendo com a presença. Porque é impossível você ver uma situação dessa, de um preço que foi pago pela minha e pela sua vida, e entrar aqui do mesmo jeito que você saiu. Irmãos, igreja, acorda, igreja. O inimigo, ele tem trabalhado dentro da nossa igreja. É a fofoca, é a soberba. E aí você chega aqui que nem esse irmão chegou. É isso que você faz com Jesus. Quando você fala: meu coração está fechado, eu sou melhor do que ele, eu estou magoado, o pastor não me ouviu, a pastora não me atendeu, o meu líder não é quem eu precisava. Gente, o inimigo, ele tem usado dos nossos próprios achismos para fazer com que nós percamos essa intimidade. Hoje foi pregado sobre tudo que o pastor falou, mas, gente, o perdão não é para o seu próximo. O perdão é para nós mesmos, para que nós possamos sentir o que o Senhor proporcionou para nós. Olha só, sobre todo o bordão do nosso culto é: cada culto um grande culto. E que cada ceia seja uma grande ceia. Porque o Senhor, ele tem colocado ferramentas. Ele tem nos colocado situações para que nós possamos nos achegar a Ele. E olha, esse texto é bem interessante. 1 Coríntios 11, 28. Por favor. Que cada um examine a si mesmo, e que assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, meu Deus, come e bebe juízo para si. Que vocês possam fazer uma autoanálise, assim como o nosso pastor falou. Olha o sacrifício que ele faz. Ele podia muito bem estar sentado aqui, mas ele faz questão de ser um canal de bênção para mim e para a sua vida. Então que hoje vocês possam analisar e arrancar do coração tudo que te separa da presença do Senhor. Amém, pessoal? Vamos ceiar?
Isso te impactou? E se eu falar que fizeram 1000 vezes pior com Jesus? Aí nós assistimos com indignação Paixão de Cristo de Mel Gibson. Indignados com aqueles romanos que rasgou o corpo dele. Se eu falar para você que a gente faz isso todo dia, quando nós não perdoamos, nós fazemos isso todo dia, quando nós ferimos uns aos outros, nós fazemos isso todo dia, quando nós pecamos, sabendo que é pecado, e aí já não é mais nem pecado, é iniquidade. Nós também somos culpados. Só que somos culpados, mas redimidos pelo sangue daquele que nos amou primeiro, que nos perdoou. Esse culto aqui é para que você reflita e faça uma autoanálise. E o pessoal do teatro nem sabia o que eu ia pregar. Eles não sabiam o que eu ia pregar. Você viu como que o Espírito Santo foi conduzindo? Agora olha para essa representação aqui, muito bem representada pelo Guilherme. O que você sente quando você vê isso? Então examine-se, pois, o homem a si mesmo, e toma desse pão, come desse pão e beba desse cálice. Eu vou pedir para os nossos oficiais da ceia distribuir. O nosso outro Jesus está chorando lá fora, lá. Ele chorando lá. Por quê? Porque eles entregaram isso. Foi de corpo, alma e espírito. Não come ainda, não bebe ainda, vamos esperar uns pelos outros, amém? Adore. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos
ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Eu vi que as crianças, elas estão entre nós, não estão? Sim, está aqui as crianças, sim. Eu vou pedir para uma das tias organizar algo aqui, por favor. Eu quero todas as crianças aqui, eles vão tomar ceia com a gente. Eu quero todas as crianças aqui, eles vão tomar ceia com a gente. E eu quero que sirva a ceia para as nossas crianças. Alguém vai falar assim, nossa, mas não pode. Onde está escrito que não pode? Me apresente um texto apenas que criança não pode, e aí eu vou repensar na minha atitude de hoje. Só um texto, eu quero só um versículo. Você não precisa nem usar uma concordância bíblica para isso. Isso, traz todas aqui. Eu quero que traga a bandeja, quero que sirva eles aqui. Cadê?